Domingo, dia 26/7/2020. Esta semana nós completamos 4 meses de isolamento social, 4 meses de quarentena, quatro meses em que a nossa rotina mudou completamente. Durante esses 4 meses, pessoas se ajustaram, se adequaram à nova rotina e têm dito que acostumaram-se com ela. Por outro lado, algumas pessoas têm compartilhado que já não aguentam mais esse tempo de reclusão, esse tempo de isolamento, esse que tem sido chamado um novo normal, onde a comunicação pessoal, através do contato físico, onde pessoas podiam estar próximas, deixou de acontecer e passou então a acontecer através dos meios de comunicação que temos hoje. Esses meios que têm nos possibilitado ver um ao outro, conversar com um ao outro em tempo real. Meus irmãos, seguramente nós precisamos em todo esse tempo de força para buscar alternativas, para aprender a conviver com elas, para estarmos bem numa relação de contentamento, contentes em nosso coração. Como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, momentos melhores e momentos piores, momentos mais fáceis e momentos mais difíceis também. Tudo isso estava fundamentado na sua confiança em Deus. Posso viver assim, em Cristo, porque Ele é a minha força. O salmista nos diz assim, Salmo 124: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se encheu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o arco e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Durante esta semana, eu soube que irmãos, pessoas próximas de nós, próximas de irmãos da igreja, contraíram o Covid, foram atestados positivamente. E não só isso, mas alguns colegas, irmãos pastores da nossa igreja, da igreja presbiteriana, estão se vendo pressionados por membros da igreja, líderes que estão forçando um retorno às atividades presenciais. E isso tem acontecido até mesmo em algumas regiões onde o número de casos e o número de mortes está aumentando nesse momento. É preciso saber o momento certo para que este retorno aconteça. A precocidade tem nos mostrado em muitos lugares fora do nosso país que o convívio social tem se tornado um facilitador para que o número de casos aconteça, eles aumentem. E nós temos ainda a lembrança de irmãos que partiram, não como resultado do Covid, e partiram nesse tempo em que sequer é possível estar junto com a família, estar junto com os familiares, num momento de dor que a separação traz. Nós vamos iniciar o nosso estudo agora, esta manhã, orando ao Senhor. Depois teremos um momento de adoração ao Senhor, quando
estaremos caminhando para o nosso Deus. O momento é delicado, sim. O momento que tem exigido de nós paciência, temperança, domínio próprio, tem exigido de nós dependência do Senhor. E nós, Senhor, como Davi no salmo que lemos, se não é o Senhor que nos socorre, nós teríamos sido engolidos pelas situações, pelas circunstâncias que nós estamos dando. Louvado seja o Senhor que tem nos dado a força necessária para enfrentá-lo. E, Deus amado, nós precisamos, porque o Senhor tem sido nosso sustento. Em Cristo, nós sabemos que temos condições de ter paz nesses momentos, com toda a segurança de saber que nós não estamos. Nos instrua, nos ilumine, nos abençoe no estudo da Tua palavra. Nós oramos pedindo por aqueles nossos ministros da palavra que estão em situação difícil, entre aqueles que entendem que as atividades presenciais devem acontecer já de imediato e outros que entendem que ainda não é o Deus. Dê sabedoria. E o caminho da segurança, o caminho do bem-estar, o caminho da prática do que esteja acontecendo. Pedindo, confiados no nome de Amém. Irmãos, nós vamos para um momento de intervalo, louvando a Deus, e já voltamos. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Sobre as nuvens Ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Será glorificado nos remidos o Senhor, e o mundo inteiro admirará seu poder e seu amor. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer,
Todos juntos, jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. No nosso último estudo, na quinta-feira, começamos a falar sobre o final de toda a história da redenção. A redenção, como nós estudamos, ela é processual, ela não é pontual dentro da história humana, como acontecendo em um único momento, e esse momento ser o momento definitivo, mas ela tem toda uma relação de todo um processo que está sendo executado, realizado pelo Deus Todo-Poderoso. Tudo começa na eternidade passada, quando Deus decide para si, decide ter um povo para si mesmo. E lá na eternidade passada, através da eleição e da predestinação, o seu plano então começa a ser executado e realizado. As Escrituras nos mostram que a eleição e a predestinação elas se fizeram necessárias pela escolha errada que a humanidade fez quando decidiu caminhar em direção contrária a Deus. E então, diante da justiça de Deus, a dívida contraída ela precisaria ser paga e o Filho, Jesus, paga a dívida daqueles que foram escolhidos e então esses serão resgatados à comunhão com Deus de maneira definitiva, perfeita e única. E o que nós temos dentro das Escrituras? Só relembrando, Deus criando todas as coisas, dando ao homem, através de uma aliança, a liberdade de uma escolha entre vida e morte, entre viver um relacionamento com Deus ou ter esse relacionamento quebrado e sofrer as consequências. E o que aconteceu foi exatamente o quebrar dos termos da aliança no que envolvia a decisão real, verdadeira, a escolha humana. Então o homem separa-se, Deus então logo a seguir revela o seu plano redentor. E nós estamos vivendo agora o caminhar desse processo. Deus escolhe, Deus predestina, Deus justifica, e nós vemos que esse ato de justificar dá ao homem agora toda a condição para estar relacionando-se com Deus e levando o ser humano que agora foi justificado à segurança de saber que ele estará definitivamente com Deus. E o processo final da redenção, ou o seu momento final, acontece na consumação de todas as coisas, o que nós também chamamos de glorificação. Então nós vamos falar um pouco nesta manhã sobre esse aspecto da glorificação que envolve a segunda vinda de Cristo Jesus. Então nós vamos lá. A glorificação, meus irmãos, ela tem o seu início na segunda vinda de Cristo. Então, vejamos. Quando nós falamos sobre essa etapa final, o processo da redenção ele não se fechará, ele não se consolidará até que a glorificação aconteça. Então, ela é necessária dentro do processo da salvação. O processo da salvação, ou a salvação, ela não está resumida ao momento da conversão. Não está resumida ao momento em que os olhos se abrem para Deus através de um chamado que acontece vindo do próprio Deus e que eficazmente traz sobre a nossa vida a força de uma mudança que nós não conseguiríamos se nós não tivéssemos nascido de novo, se nós não tivéssemos sido regenerados,
e se todo o processo anterior a esse momento não tivesse sido realizado. Então, a glorificação é o momento final. E onde ela começa? A glorificação ela tem o seu início com a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo ou o seu retorno marca o início de todo o processo final da redenção de Deus, que é a consumação ou a glorificação. E a segunda vinda de Cristo, ela trará consigo também, pensando factualmente, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, desembocando então no, na locação eterna e definitiva dos filhos de Deus no novo céu e na nova terra. Vamos olhar para as Escrituras e ver o que ela. Alguns textos que falam sobre o retorno de Cristo Jesus, sobre a sua segunda vinda. Mateus 24 e 24, 44 diz: Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E João 14, 3, da mesma forma, ele diz, Jesus foi preparar um lugar e ele vai voltar para reunir os seus. Atos 1:11, da mesma forma, fala sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus, o seu retorno. Hebreus 9:28, também, da mesma forma, fala a respeito de Cristo, do seu retorno. Tiago 5:8 nos fala também, e diz que a vinda do Senhor ela está próxima. 1 João 3:2 também é um outro texto que fala sobre a volta de Jesus, e Apocalipse 22:20 né, faz esta afirmação: certamente venho, né, ora, amém, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos esses textos da palavra de Deus afirmando, meus irmãos, que a vinda de Jesus é uma realidade, o seu retorno, a sua segunda vinda. Então, como nós podemos entender que será a segunda vinda de Jesus ou como será o seu retorno? Mateus 24:44, um texto que citei ainda há pouco, ele nos afirma que a segunda vinda de Jesus ela será repentina, ela será súbita, ela acontecerá de uma forma que não teremos um sinal prévio como o tocar de uma campainha, o soar de um sino anunciando, daqui a pouco ele estará chegando. Vejam o que diz Mateus 24:44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ela será súbita, ela será repentina. Quando o soar da trombeta acontecer, porque ele já estará vindo. Então não haverá um anúncio dizendo, olha, daqui uma semana ele vem, daqui um dia, daqui uma hora ele estará voltando. A hora que menos esperar, o som da trombeta soará e toda, todos os aspectos que envolvem esse momento estará acontecendo. Depois, ela será pessoal, né? Vejam 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o Senhor mesmo, a volta de Jesus, ela será pessoal. Ela não será de outra forma senão ele mesmo retornando. Ele não enviará mensageiro, ele não enviará representante, não virão anjos para representá-lo naquele momento como se fossem seus embaixadores. Ela será súbita, ela será pessoal, ela será visível.
Atos nos fala sobre isso, né? Atos 1:11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Um outro aspecto importante que nós precisamos atentar diz respeito à, à volta de Cristo como um ato não somente pessoal, mas visível. Nós haveremos de enxergar a sua volta, enxergá-lo na sua volta. Há uma afirmação por um determinado grupo religioso que tentou marcar a data da volta de Cristo e quando não veio disse que ele veio de fato, mas entrou no Santo dos Santos. Irmãos, a vinda de Jesus, as Escrituras afirmam, ela será única, não haverá duas voltas, não haverá dois momentos, será um único momento. Ela será repentina, ela será pessoal, ele mesmo volta e todos haverão de vê-lo na sua volta. E ela será também corpórea. Né? O mesmo texto que nós acabamos de ler nos afirmam isso. A vinda de Cristo, ela trará essas características. Ela será repentina, será visível, todos vão enxergar, será pessoal, ele mesmo volta, e ela será física. Por causa da glorificação, há também a ideia de que a ressurreição de Cristo ela será, sim, visível, mas não terá Jesus a corporeidade que nós temos aqui hoje e que Jesus teve. E que a glorificação tirou de Jesus essa corporeidade. Ele não tem corpo como temos. Irmãos, a glorificação, ela retira de nós todo o peso do pecado, sim, todos os seus resquícios, todos os seus efeitos, mas não tira de nós aquilo que Deus nos deu na criação, não tira de nós a humanidade. Assim como Jesus veio como homem, ele volta como homem, como ser humano, glorificado sim, mas como ser humano, como gente. E Jesus, ele nunca mais, absolutamente, desde que houve a encarnação, deixará de ser homem no sentido pleno da palavra, ser humano. Ele nunca deixará a sua condição humana. Então ele não volta como um Gasparzinho, como um espírito, como algo etéreo, como um ser agora que não tenha essa fisicalidade. A volta de Jesus vai nos mostrar que ele volta de fato como pessoa. É o que as Escrituras afirmam para nós. Depois, continuamos aqui. Apesar do medo de muitas pessoas, e muitos crentes inclusive, a segunda vinda de Cristo, ela deve ser, para aqueles que estão no Senhor, um desejo muito grande. Aquele que está em Cristo deve almejar, deve desejar a vinda do Senhor Jesus, o seu retorno, assim como não é assustadora a ideia de partir desta vida, porque a segurança de que o partir dessa vida leva-nos à presença de Jesus de maneira direta e de maneira imediata. Então, olha o que Apocalipse 22:20 diz. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Final. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, a volta de Cristo deve ser desejada assim, desejada com alegria pelos cristãos. E esse anseio pela vinda de Cristo
é, é um anseio que traz alguns envolvimentos no coração das pessoas. Muitos têm enfrentado uma dificuldade com relação à volta de Cristo, exatamente porque o nosso tempo, vou chamar aqui de o presente século, tem sido o profundo amor desses corações. Meus irmãos, quanto mais alguém estiver envolvido com o nosso tempo, estiver envolvido com este século, menor será o seu desejo com relação à vinda de Cristo Jesus. É importante que eu frise isso. O envolvimento com o presente século não significa o isolamento ou não dos relacionamentos que nós temos e das coisas que estão aqui. Nós tivemos um período na Idade Média que pessoas, na tentativa de estar vivendo uma comunhão maior com Deus, acabaram se isolando das pessoas, isolando de todo o convívio social para uma vida de austeridade, para uma vida de simplicidade, para uma vida de sacrifício, para uma vida de penitência. Entendiam que essa vida de penitência os faria aproximar-se mais de Deus. Houve um tremendo engano com relação ao entendimento que se deveria ter da vida de piedade e da vida de comunhão. Quando eu usei essa expressão, o presente século, relacionado ao desejo ou não da volta de Cristo, eu quis dizer que quanto maior for o amor pelas coisas que estão aqui, o apego que existe por tudo aquilo que há no presente século, meus irmãos, menor será o desejo pela volta de Cristo. Porque a volta de Cristo ela vai colocar um ponto final em tudo isto, renovar tudo e dar a continuidade de vida a tudo aquilo que precisa e encerrar a continuidade de muita coisa que não haverá no futuro, depois da sua volta, no futuro dos filhos de Deus, daqueles que estão com o Senhor agora. Então, o amor ao presente século. Quanto maior for o amor ao tempo em que estamos vivendo, quanto maior for o apego a ele, quanto maior for o entendimento de que aqui as coisas são boas e melhores, menor será o desejo pelo retorno de Jesus, pelo retorno do Salvador. Então, anseio pela volta de Cristo e o nosso tempo. Depois, o anseio pela volta de Cristo em meio ao sofrimento, às perseguições, às doenças e ao avançar da idade. Diferente do amor ao presente século e o apego a ele, o anseio pela volta de Cristo ele vai ser maior, maior mesmo a cada instante. Quanto maior for o sofrimento que o Filho de Deus enfrenta, a perseguição, situação de doença que não tem, por parte da ciência, uma cura. Pessoas que já estão muito idosas e que, por causa da idade, enfrentam limitações. Irmãos, nós não é muito estranho vermos pessoas de idade dizendo a nós como eu queria que Jesus voltasse. Pessoas que estão terminalmente doentes fazerem a mesma afirmação. Nós vemos a igreja perseguida, meus irmãos, no primeiro século, e eles achando que Jesus estava demorando para voltar. Quando o sofrimento é grande, o desejo pela volta de Cristo ele é maior. Porque nós sabemos que a volta de Cristo, para aquele que está em Cristo, meus irmãos, é de final de todo o sofrimento, de toda a luta, de toda a angústia, e o restabelecimento de todas as coisas de maneira plena. O quanto maior a luta que o Filho de Deus enfrenta aqui, ele não vai fugir dela, é evidente, mas o desejo pela volta de Cristo, ele será acentuado, porque
ele não somente colocará fim nas lutas, mas trará também tudo aquilo que por herança Deus tem reservado para aqueles que são seus filhos. Essas palavras do Wayne Grudem, no livro Teologia Sistemática, ele diz assim: o anseio pela vinda de Cristo é um qualitativo da condição espiritual do cristão, revelando, de certa forma, a maneira como ele lê o mundo ao seu redor. O mundo ao redor dele, escravizado pelo pecado e em rebeldia para com Deus. 1 João 5,19. O anseio pela vinda de Cristo é esse qualitativo do amadurecimento da fé cristã. Quando é que o retorno de Cristo acontecerá? É uma especulação, é uma tentativa de determinar o momento. Há uma tentativa, houve uma tentativa. E muitos têm tentado descobrir isso através de muitos meios que estão por aí. As escrituras elas fazem algumas afirmações. Elas afirmam que que não há como nós sabermos o momento da volta de Jesus. Mas vejam comigo o texto de Mateus 13, 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. As Escrituras fazem essa afirmação. Nós não temos como saber quando é que de fato Jesus vai voltar. Não dá. As Escrituras dizem isso. E é interessante a afirmação que é feita aqui. Aquele dia e hora ninguém sabe. A afirmação é essa: nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Pode parecer um pouco estranho nós olharmos para o texto e vermos que nem mesmo Jesus sabia o dia quando a sua volta estaria acontecendo. Ele não era Deus. Bem, é sempre importante nós lembrarmos que Jesus era 100% Deus, mas ele tinha a limitação da sua humanidade. E dentro da limitação da sua humanidade, ele não se tornou conhecedor do que o Pai reservou exclusivamente para si. Hoje podemos acreditar que Jesus já deve ter ciência desse fato. Mas a natureza humana de Jesus é bom lembrarmos que traz limitação, tal qual a nossa própria natureza como seres humanos, apesar de Jesus carregar consigo a plenitude da divindade. Ele era Deus 100%. É interessante que algumas pessoas, olhando para o texto que temos aqui, quando fala sobre o dia e a hora, dizem que não é possível sabermos o dia e não é possível sabermos a hora, mas é possível saber o ano. E por causa disso, nós vemos a especulação de muitos fazendo essa afirmação e fazendo até contas através de numerologia ou coisas desse tipo, estabelecendo qual é o ano da volta de Jesus Cristo. Né? Já se chegou até mesmo a estabelecer a volta de Cristo na virada dos 2 milênios que nós tivemos. Por aí vai a situação e a especulação. O fato é que ninguém sabe. Né? Uma observação: o texto, quando fala em hora, ele deve ser entendido de uma maneira geral, referindo-se a esse chamado segundo advento ou ao retorno de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora. Quer dizer, nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. É o que o texto está nos dizendo. Né? Ele afirma que nós não temos como saber exatamente quando é que isso acontecerá.
Então, Deus ele não nos permitiu conhecer é, a hora em que a vinda de Cristo vai acontecer. Agora, uma coisa é importante, não é? Eu acredito que o fato de não sabermos o dia e nem a hora leva-nos a uma vida de tranquilidade, em que estaremos planejando, estaremos realizando aquilo que planejamos, pelo menos estaremos tentando fazer isso. A nossa vida não para. Se nós soubermos o dia em que vai acontecer a volta de Cristo, ou se soubéssemos o dia da nossa morte, como seria? Né? Alguns têm afirmado que se soubéssemos o dia da nossa morte, nós morreríamos de véspera. Né? Ou então faríamos tanta besteira que poderíamos até nos arrepender. Nós não sabemos. E é importante que nós tenhamos a consciência que, para o nosso próprio bem-estar, nós não somos conhecedores da vinda do nosso Senhor e do final de todas as coisas aqui, consumando, nos dando um ponto de partida para a eternidade futura. Né? E isso vai, quando Jesus voltar, com certeza, muita gente vai estar planejando, muita gente vai estar em meio à realização dos seus planos, e muitos deles sequer vão ser realizados. Né? Vão ser interrompidos ali. Né? Seguramente isso vai acontecer. Né? É, muitos projetos eles serão interrompidos. Vejam, Lucas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, o que Jesus espera dos filhos de Deus ou daqueles que são dele é que na sua vinda, independente de qualquer situação ou circunstância, a fidelidade ela continue a ser vivida. O que ele espera de nós é que sejamos fiéis. Né? Porventura, quando ele vier, vai achar fé na terra, vai ter gente crendo nele, haverá fidelidade. Né? É uma pergunta: o que ele quer de nós, o que ele espera de nós como seus filhos, é que sejamos encontrados em obediência, que sejamos encontrados crendo na verdade que ele deixou-nos revelada, que nós sejamos encontrados fiéis. É o que seguramente o Filho de Deus espera de nós como a sua noiva, como aqueles que foram remidos por ele, aqueles por quem ele veio e manifestou a profundidade do amor divino. Né? Eu tomei aqui alguns aspectos que estão lá no livro do William Hendrickson, A Vida Futura Segundo a Bíblia, para pensarmos um pouco sobre a questão, essa questão que ela traz uma interrogação para muitos de nós, para muitos dos filhos de Deus. De onde Jesus vem? E para onde? Para quem ele vai vir? Para que ele vai vir? Né? Então, nós vamos observar aqui algumas coisas. Né? O texto de Atos 9, 1, 9 e 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como vistes para o céu, o vistes ir. Né? Lucas 24, 50 e 51. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Hebreus 4,14. Como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, né? Esses textos nos fazem uma afirmação. Jesus foi para os céus. Então, Jesus virá do lugar para onde ele foi. Os céus têm sido
entendido de uma maneira, eu acredito que equivocada, como foi uma compreensão primeira que eu tive. Com relação a isso, eu vivi, quando do conhecimento do Evangelho, um conflito muito grande, porque imaginava o céu, e essa era a figura que eu tinha, foi assim que eu aprendi, né, que eu tinha aprendido, que o céu era um lugar cheio de nuvens. Em cima dessas nuvens estava Deus, o Senhor, tipo paisão, com aquela voz paternal, grave, e ali recebendo a todos aqueles que estariam indo para ele. E todos estariam nessas nuvens vestidos com uma roupa branca, um camisolão branco, algo assim, e todo mundo cantando, né, e passeando por cima das nuvens. Eu imaginava uma coisa muito chata, né, pensando em céu desta forma. Um lugar em que se ficaria ali como semelhante a um anjo vestido com uma roupa branca, né? Essa é a ideia de anjo que eu formei em mim mesmo, e passando toda a eternidade cantando, sem qualquer outra atividade, sem qualquer outro tipo de vida. Irmãos, as Escrituras elas nos falam do céu e nós entendemos o céu dentro da nossa visão de interpretação como um lugar físico, lugar real. Jesus ele não foi para o meio das nuvens, ele não foi para o etéreo, ele não foi para o vazio. Ele foi para um lugar, de fato, que entendemos ser físico e ser absolutamente real. Jesus ele não saiu daqui, passou as nuvens. Hoje podemos dizer que ele passou as nuvens. Conhecemos muito, ainda é muito pouco, mas muito mais do que se conhecia há décadas e décadas atrás com relação ao universo. E ele estando perdido no universo entre as nuvens, ou perdido entre as nuvens, ou perdido entre as estrelas no universo. Irmãos, não sabemos onde é. O universo ele é finito, né? Só Deus é infinito. E há um lugar, de fato, em que Jesus, para o qual Jesus foi fisicamente, está lá fisicamente, e fisicamente, junto com aqueles que foram para lá e não morreram. Lembram-se de Enoque? Lembram-se de Elias? Né? Os dois foram arrebatados ao céu sem passar pela experiência da morte aqui. Estamos falando do céu como uma realidade física, lugar físico, como estão os nossos pés sustentados aqui. É onde a gente põe o pé e pode ficar em pé porque não vai vazar para baixo. Lugar físico. Quando as escrituras dizem que Deus firma o seu trono no céu para governar toda a sua criação, nós sabemos, Deus, ele é onipresente. Mas fala do trono de Deus como lugar em que Deus fixou o seu governo. E o céu deve ser entendido por nós como uma realidade existencial. Ele existe de fato, não é uma condição, ele é físico. E onde hoje Jesus está. E é desse céu que Jesus virá. Né? Então é importante, né, que quando Jesus ele entra no céu, ele não vai se tornar agora ali onipresente com o seu corpo. Né? E nem o seu corpo, ele esparramou-se por lá, se estendeu, ocupando todo o céu e ocupando todo o universo. Jesus ele continua limitado fisicamente como ele foi aqui, apesar da glorificação. Então, Jesus ele entra no céu, ele é na sua humanidade onipresente, ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Então, quando ele voltar, volta ele fisicamente, apesar de haver aqui
algo que nós não podemos deixar de considerar, que é a sua perfeita e plena divindade. Ele continua, então, com toda a sua limitação. Então, ele virá daquele lugar para onde ele foi, daquele lugar onde ele está. E de lá, ele vai vir para encontrar-nos, agora sim, sobre as nuvens. Como é que ela vai ser, meus irmãos? Ela será, como já dissemos, súbita e repentina. Ela será extremamente gloriosa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Então ela será repentina. Ela será uma vinda extremamente gloriosa. E ela acontecerá com propósitos claramente definidos. Né? Por que ele virá? Para quê? Veja, texto de 2 Tessalonicenses. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele virá para tomar vingança. Vingança sobre os que não conhecem a Deus e sobre aqueles que não obedecem o Evangelho. Estabelecer vingança não representa vingança como nós, de querer agora desforrar o sentimento do coração. Ele virá para fazer justiça. E esse ato de fazer justiça nós encontramos aqui como expresso como estabelecer vingança. Ele virá para estabelecer vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho. Depois, ele virá para ser glorificado nos santos e ser admirado em todos os que creram. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi escrito entre vós o nosso testemunho. Ele vai vir para ser glorificado e ser admirado pelos seus santos. E ele virá para julgar vivos e vi também os montes, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Ele virá para julgar. Julgar quem estiver vivo naquele momento e julgar também aqueles que tiverem morrido. Ele vem para fazer nova tudo. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescenta: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, o retorno de Cristo, ele é o começo do último ato do processo da redenção. A glorificação, ela é o começo. Então, pensando na glorificação, temos uma introdução na outra semana, e hoje nós vimos que o processo da redenção, ele termina com a consumação ou a glorificação. E a glorificação, então, tem como nós demos uma examinada rápida aqui nesta manhã, o seu início na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será repentina, ela será visível, ela será corpórea, ele mesmo volta, e
ela será visível, todos estarão enxergando, todos a verão. Então, nós precisamos entender que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas é uma promessa de Deus, e essa promessa ela se realizará, não há sombra de dúvida. Deus te abençoe, guarde, você sempre você não deixe nunca de pensar sobre essa verdade de que a redenção de Deus ela envolve também um momento final e haverá continuidade depois dele. Continuidade para aqueles que estão em Cristo, também para aqueles que não estão em Cristo. Que Deus te renove, que Deus te fortaleça. Nosso Deus, nós te agradecemos porque sabemos do destino final. Todas as pessoas, segundo a tua palavra, todos os seres humanos, não individualmente, para onde cada um estará indo, para onde cada um estará vivendo no seu momento final depois da volta de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor haverá de separar aqueles que são o joio, o trigo, os bodes das ovelhas, e aqueles que viveram confiança, segurança e fé no Senhor aqui, estarão com o Senhor, Pai, por toda a eternidade. Nos alegramos e agradecemos. Senhor, obrigado pela perfeição. Obrigado por ter feito. Oramos nós, em nome. Amados irmãos, que a graça de Deus em Cristo Jesus, onde nele vimos revelada a profundidade do seu amor, caminhe conosco na ação sempre consoladora e instrutora do Espírito. Que assim seja hoje e por sempre. Amém. Para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer,
e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, vem celeste, vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo